Boa noite! Vamos iniciar dentro em breve mais uma live com Erlanger. Hoje a convidada é a pioneira do pop dançante, Fernanda Abreu, garota sangue bom. A Fernanda é uma coisa incrível, que ela faz aquela história de que o Lulu falava, ligar a Zona Norte à Zona Sul. Fernanda, muito pontual, se puder solicitar, que eu fico, opa, eita, solicitar para entrar, acho que eu vou conseguir. Transmitir ao vivo. Todo mundo me ouvindo, estou com áudio, estou com imagem, vou na internet. Fernanda Abreu. Oi, Erlanger, tudo bom? Tudo legal. Ih, já está cheio de declaração de amor aqui por você. Que bom. Fernanda, Fala. estava falando, depois a gente vai passar mais por detalhe, que você tem aquela história da música do Lulu Santos, unir a Zona Norte e a Zona Sul. Você faz isso há muito tempo, se bem que no Rio não é mais Zona Norte, é Zona Sul, né? Porque Zona Sul, periferia está dentro da Zona Sul, uma confusão danada. Aqui a gente começa pelo princípio. Sua infância, família, como é que foi a tua trajetória até chegar na música? Bom, Erlanger, eu nasci na Zona Sul do Rio de Janeiro, uma família de classe média. Vim morar no Jardim Botânico, numa casa que é em frente a essa casa onde eu estou morando. Meu pai é arquiteto, construiu essa casa. Então, nessa casa morava minha avó, meu avô, dois tios e na parte de cima minha mãe, meu pai, eu e meu irmão. Minha mãe era bibliotecária, meu pai é arquiteto, meu avô era juiz, depois virou desembargador, minha avó era professora. E, e a gente sempre teve uma educação muito livre, apesar, né, daquela época, né, eu estou com 59, vou fazer 60 esse ano, mas meus pais, por exemplo, foram da primeira turma do CAP, do Colégio de Aplicação, então, e me colocaram, eu e meu irmão também, em escola pública. Então, eu tive uma educação assim muito já percebendo desde pequena a diversidade, né, das pessoas do Rio de Janeiro, pessoas que moravam em lugares muito diferentes de mim, né, tinham, né, negros e brancos e pobres e gente com um pouco mais de grana, era tudo misturado, né, na minha escola pública, sempre foi no primário e depois no ginásio. Aquela época que a escola pública era muito boa. E, então, e o meu pai é arquiteto apaixonado pelo Rio de Janeiro. Ele é um português que chegou no Brasil com 14 anos de idade e passou a vida, se dedicou a vida inteira dele à cidade do Rio de Janeiro, né? Especialmente urbanismo. Ele foi um dos caras também que escreveu o primeiro plano urbanístico básico do Rio, Nossa, super bacana. Ele né? participou de obras como o Viaduto de Mangueira, né, o Aterro do Flamengo. Ele era também um dos arquitetos da Sursan, que era um lugar Conheci. super interessante. E aí ele passou para a gente essa paixão, todos os jantares, né, em casa, minha mãe, meu pai e meu irmão, ele contava sempre muitas coisas do Rio. E aquilo sempre foi importante para mim. E aí eu cresci, é, mas meus pais também amavam música. Eles tinham um grupo amador de samba chamado A Patota. E aí eu cresci ouvindo, assim, em volta da roda de samba, ali pequenininha, eu e meu irmão. Meu pai tocava cuíca, você imagina, um português vascaíno, tocador de cuíca, cuiqueiro. E a minha mãe tocava ganzá e cantava. Então a gente nasceu assim no meio do samba, mas eles adoravam música. A gente tinha sempre depois do jantar tinha muita sessão de quem botava o que na vitrola. Então tinha tudo, tinha MPB, passei por todas as, conheci muita música brasileira através dos meus pais. Eles amavam os festivais da canção, então os movimentos, né? Primeiro bossa nova, depois tropicalismo, os mineiros, a MPB, o samba, que eles eram apaixonados, e jazz também. Então, eu tive uma educação musical, apesar de nenhum dos dois
né, serem músicos, a gente teve uma educação musical muito ampla, que é o que eu acho que todo brasileiro poderia ter, né? Uhum. Contato com esse repertório vastíssimo que a gente tem no Brasil. Isso já seria assim, uma educação musical maravilhosa, né, para todo mundo. E aí eu tinha um problema de joelho para dentro, e minha mãe me colocou, depois de muita luta em ortopedistas, minha mãe me colocou no balé clássico. E aí eu me encantei, Você chegou a fazer arquitetura também, não? fiz sociologia e fiz arquitetura. Não. Mas isso ali mais tarde, né, quando eu tinha Hum. 17, 18 anos. Mas antes eu fui parar no balé clássico e me encantei. E a dona Tânia, né, a Tatiana Lescova, me levou para a academia dela, né, para a escola de dança dela ali em Copacabana. Então eu estava assim com 15 anos, assim, a gente adolescente ali começando a andar de ônibus, ir para a praia, Ipanema, começando a circular no Rio de Janeiro. Eu pegava o ônibus para ir para Copacabana, para ir para o balé, me sentia assim incrível, né, com uma liberdade espetacular, andando para cá e para lá no Rio. E naquela situação, quando chegou uma determinada hora, ele falou: Ó, vou ter que escolher, minha filha, você vai ter que fazer uma faculdade. Tudo bem que você dança, né? Que você não sei se você quer ser bailarino ou não. E a música vindo junto, né? Nessa escola pública, tinha uma professora muito importante para a gente, chamada Dona Raquel. E ela, professora de música, incentivou muito a gente, não só a tocar instrumento e falar sobre os compositores brasileiros, ela falava muito sobre a história do Brasil através dos compositores brasileiros, mas também de compor. Ela fez um festival de música na escola, incentivando a composição. Ela fez um vinil, meu avô fez a capa, meu avô, esse de Portugal, veio para o Brasil para ser. Ele ficou vitrinista da Mesbla, e minha avó era caixa da Mesbla. Então, tem esse lado artístico assim, na minha família. O meu tio, irmão do meu pai, é pintor, sempre foi pintor, era pintor, já faleceu. Então, eu desenhava bem. E aí, quando chegou na hora de fazer o vestibular, meu pai falou: Ah, faz arquitetura, você desenha tão bem. Eu achei ótima ideia. Eu falei: Ah, tá bom, eu faço, né? Já estou aqui meio na música, fazendo canto coral, já faço balé. E meu pai falava: Não, a FAO é muito legal se você passar para a UFRJ, porque tem muitos artistas, tem muitos arquitetos também artistas e tal. Você vai gostar do ambiente da arquitetura na UFRJ. Aí eu fiz vestibular, passei, mas aí, Erlanger, quando eu peguei assim as matérias, era cálculo um, cálculo 2, cálculo elétrica, acústica. Falei: Pai, eu achei que era para desenhar. Aí eu mudei para sociologia na PUC e amei, amei. Assim, fiz 2 anos e meio. Sempre gostei de política e sempre gostei muito de ler, especialmente política, antropologia, sociologia. E aí depois aconteceram coisas na vida. Eu, na faculdade, na sociologia, fui fazer uma apresentação no Festival de Dança Contemporânea na Bahia, no TCA, com minha amiga, Cris Amadeu. Quando encontrei ali o Luiz Stein, que depois virou meu marido, 27 anos, e ao mesmo tempo eu tinha acabado de entrar na banda Blitz, né? Porque a Márcia, aquela menina que cantava comigo na Blitz, era minha vizinha aqui no Horto. Então a gente pegava os ônibus juntos, a gente andava para lá e para cá junto. Ela Mas falou: como é que Fernanda, foi? Como é que você apareceu? Teve uma audição? Alguém deu uma dica? Como é que você entrou na Blitz? falou, Fernanda, eu estou namorando um guitarrista. Falei: Ah, é? Namorado do meu irmão. Falei: Ah, estou namorando um guitarrista. Eles têm uma banda de rock, Blitz e tal, e nós estamos procurando. Eles já estão há 1 ano, que são só meninos na banda. A Blitz, antes de ter eu e a Márcia, ficaram 1 ano fazendo shows por aqui e por ali, mas o Evandro achou legal e o Barreto chamarem 2 meninas vocalistas. A primeira menina que eles chamaram, além da Márcia, foi a Kátia B, que é uma cantora ótima. Claro, Bronstein, né? Exatamente. Aí a Kátia não quis ficar na Blitz, aí a Márcia numa dessas andanças aqui no Jardim Botânico, falou: Ai, a menina, a Kátia não vai ficar na banda. Você não quer?
entrar na banda. Eu falei, quero, mas eu já tô com uma banda com o Léo Jaime. E vocês não querem ver Não, o show? então, não, essa parte eu não conhecia. Teve uma banda com o Léo? Eu tinha, a primeira banda que eu cantei foi uma banda chamada Nota Vermelha, porque todo mundo era Ah, cantando, aquela coisa de nota vermelha da escola, não sei o quê. uhum. E a gente fazia show num barzinho no Asa, que era um clube que tinha em Botafogo, e que tinha um barzinho dentro chamado Emoções Baratas. E aí a gente fazia uns showzinhos lá, eu e o Léo. O Léo, paralelamente, estava começando com Miquinhos Amestrados, João Penca e os Miquinhos Amestrados. E aí os meninos foram ver o show e adoraram. E eu não precisei nem fazer uma audição, porque eles falaram, não, você é ótima, não sei o quê, vamos para o ensaio amanhã. Aí no dia seguinte foi aqui para casa da Márcia, no Horto, e fizemos um ensaio que seria o último show da Blitz, que o Evandro falou que não aguentava mais, já estava há um ano, que ele ficava fazendo show, não acontecia nada, e que ele ia investir tudo para fazer esse último show no Circo Voador, que tinha acabado de ser reaberto, de abrir ali, né? O circo abriu em 82, ali no Arcoador, naquele verão de 82. E aí o Evandro, então a gente fez esses ensaios e fizemos esse show. E esse show foi um sucesso, porque o Evandro aproveitou e chamou todo mundo que ele conhecia. E a Rádio Cidade estava começando, com o Cleverson, o Máriozinho Rocha, que era o diretor artístico da Odeon na época, depois EMI e agora Universal. Mas na época o Odeon foi ver o show também e se encantaram pelo show, o público amava. Mas esse show foi histórico. Tá na história. Não, esse show foi histórico. Vou até te mostrar uma coisa, peraí. Foi esse show aqui, ó. Tinha que ter fundo musical. Ah, que show, que barato. Que Tá vendo? barato essa capa. Dia Nossa, fevereiro de 82. E essa arte caramba. era do Luiz Stein e do Gringo Cardia, porque eles tinham um estúdio juntos, chamado A Bela Arte. E ficaram 10 anos com esse estúdio. Então, tudo aconteceu meio na mesma... É aqueles momentos da vida, Erlanger, que tudo acontece. Você encontra, né, as pessoas e você está no lugar certo, na hora certa. Então, era Blitz com a sociologia, com a dança. Encontrei Luiz, né, nesse festival de dança, que ele fazia cenografia do Grupo Coringa, que era um grupo de dança super bacana, dos anos 80, da Graciela Figueroa. E aí, o resto todo mundo já sabe, né? Porque a Blitz fez um super sucesso. A gente fez aquela música Você Não Soube Me Amar, que explodiu. E aí abriu para o mercado todo, né? Dos jovens que estavam fazendo música naquela época, né? Paralamas, Titãs, Kid de Abelha, Barão Vermelho, Capital. Era muita gente, Legião Urbana. Era muita gente ali no começo dos anos 80 já começando a fazer uma música jovem, né? A gente estava ali no final da ditadura, né? A ditadura ali, acho que a anistia foi em 85, né? Ali a gente estava em 82, mas já uma juventude querendo mostrar a cara, né? A gente meio foi... assim, nossa adolescência foi na época da ditadura, nos anos 70, né? Então, ali no final dos anos 70, começo de 80, estava todo mundo ávido para colocar ali, né, a sua criatividade, falar, né, colocar o seu discurso ali no ar, né? E É, eu não sabia dessa questão da sociologia. Por isso que é bom perguntar a origem, né? Você é mesmo o resultado de um caldeirão, né? Pai arquiteto que ama o Rio, você ama o Rio, sociologia, política, muito não, bacana. o meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego, meu estágio foi no IFAM. Eu ia com arquitetos e sociólogos, subia as favelas e ficava lá de assistente, anotando, né, o número de barracos, pessoas, uma espécie de um censo, né, que o IFAM fazia. Então, assim, não tinha como escapar, sabe? A minha música é uma música que fala realmente desse Rio de Janeiro, do morro e do asfalto, e, sabe, eu sempre sonhei com essa possibilidade de fazer essa ponte, né? Dessa cidade partida que o Zuenir falou tão bem naquele livro dele. Mas eu sempre achei que a música podia ser uma cola legal, sabe? De fazer essa ponte.
E eu consegui, nesses 30 anos aí de carreira solo, eu consegui fazer, eu acho, é uma das conquistas bacanas que eu acho que tem na minha carreira, é poder falar com gente, né, da favela, falar com gente do asfalto. A minha música, né, fala muito sobre isso. Desde o começo, eu sempre vi sabe, um vigor muito grande no funk carioca, né, ali no final de 89, né, quando eu estava começando a minha carreira solo em 90. Então, também a história do funk carioca, ele meio se confunde um pouco, né, com a minha trajetória na minha carreira solo, no sentido de ter uma ponte ali, de eu estar sempre, né, ali defendendo aquele movimento cultural, né, e musical que eu sempre vi com muita potência, né, e com muito impressionante, assim, né, a representatividade que tem o funk, né, na periferia. Eu vi esse movimento todo acontecer, né, porque a favela era um reduto do samba, né, e de repente você foi vendo aos poucos, ali no final do meio dos anos 80 em diante, você foi vendo o funk, que é a música eletrônica brasileira, né, feita por equipes de som, MCs, DJs, dominar, né, de verdade ali, né, as O, favelas, as comunidades. É engraçado quando você vai ver na definição do Wikipedia, eles não botam funk. Ainda existe um preconceito com funk. Eles botam assim, pioneira do pop dançante. É a classificação que te dão. Mas eu queria te perguntar sobre o funk, independentemente do preconceito social que tem com funk. A gente chegou a uma época, ainda recente, no governo Sérgio Cabral, que proibia baile funk, como se o mal tivesse num gênero, e não no que tivesse acontecendo em festa, qualquer uma que fosse. O funk, além de ter esse ranço, vamos dizer, de preconceito social, racial, blá, 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 é um universo machista pra caramba. Assim, você tem correntes do funk que tratam a mulher como cachorra, é um troço. Como é que foi você? O funk já foi uma demonstração de empoderamento teve no seu. Mas você foi bem aceita? Como é que foi essa história do funk? Na verdade, Erlange, eu não sou uma funkeira, né? Na Uhum, verdade, eu sempre fiquei meio sociologicamente de fora, dando um apoio moral, assim, porque eu uhum, sou uma pessoa do asfalto, branca, de classe média, e nunca me propus a ser uma funkeira, até porque o meu som ele é uma mistura muito mais ampla, né? Tem um pouco de bossa nova, um pouco de samba, um pouco de hip hop, um pouco de MPB, um pouco de funk americano, mas eu, desde a primeira vez que eu fui ao primeiro baile funk, que foi em 89, eu fiquei muito impressionada com o poder daquilo, né? Com uhum, aquela expressão muito genuína, né? Era um movimento que não foi criado por empresário, sabe, por uhum, gravadora. Era um negócio que era muito, muito impressionante. Então, eu, como todo brasileiro, né, e como a cultura brasileira de uma maneira geral, a gente é meio antropofágico, né? A gente vê as uhum. coisas e a gente absorve e a gente vomita do nosso modo. Então, eu sempre fui vista meio como uma madrinha assim do funk, não Uhum. exatamente uma funkeira, Punkeira. pessoa que dava um apoio moral Uhum. assim, né, junto à classe média, né, era um elo, vamos dizer assim, né? Passou por vários momentos diferentes, né? O funk começou falando pro asfalto, como foi o rap da felicidade, né? Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na Sim, favela onde eu na nasci favela. e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. E eu acho que, na verdade, o funk sempre sofreu muita discriminação porque realmente é como dizia aquela letra, era som de preto, pobre, favelado. Pobre. Tem outra explicação. Então eu vi durante muitos anos, né, em muitos momentos do funk, tinha o funk raiz, depois começou o funk sensual, depois o funk melody, depois o funk putaria, o proibidão, depois o ostentação, o funk foi para São Paulo, virou uma outra história. Mas o funk, ele sempre retratou muito a realidade ali das comunidades. Então ele virou o proibidão, porque o Uhum. funk foi proibido e os bailes funk foram fechados no asfalto. Então virou um baile de favela. Uhum.
E por aí vai, né? E as pessoas me falam, nossa, mas você não tem coragem de defender o funk e tal, o funk, né, com aquela letra pobre né, e falando putaria e machista, isso e aquilo. Eu falei, gente, assim, vocês querem mudar o funk? Tem que mudar a realidade da favela. Você tem que, né? Você tem que levar oportunidade, poesia, você tem que levar, né, outros ritmos, outras palavras, né, outros assuntos, né? Mas eu acho que nem é o caso de mudar o funk, porque aquilo ali é aquilo, sabe? Não adianta Uhum. você querer. Igual a Bossa Nova tinha aquela onda super lírica, né? De letras, né? E cantavam o Rio de Janeiro ali dos anos 60, que era um Rio de Janeiro espetacular, né? Era um Rio de Janeiro que foi realmente. Eu já estava comentando numa outra live que eu fui comemorar meus 9 anos de casada no Copacabana Palace, passar uma noite lá. E passei pelo corredor e eu vi os quadros, né, de todos os artistas, jornalistas, cantores e atrizes e atores que passaram pelo Copacabana Palace. O Rio era uma cidade glamurosa. Verdade. Era um destino assim internacional espetacular, assim. Era uma E cidade. aí, e não só Rio, eu vi até sua live aí, com sua entrevista lá com o Bial, com o Fausto. Copacabana, princesinha do mar. A Copacabana era assim. Ele falou que queria transformar a Copacabana no Mônaco, né? E o Bial corrigiu para Hong Kong, mas foi Mônaco. Foi É, Mônaco. é, Foi exato. Mônaco. Então, eu acho assim que ao mesmo tempo que você tem um lado machista dos homens, você tem um lado muito libertador das funkeiras mulheres, né? Elas falam o que elas querem, né? E Não, rebolam. eu tô falando, assim, agora, assim, o caminho foi meio que foi aberto, né? Mas no início era difícil. Só para a gente retomar o histórico, como é que se dá a sua saída da Blitz, que eu acho que foi um troço bom para os dois, que é o seguinte, que a Blitz não acabou porque você ter saído, ao contrário, continua fazendo, e você estava pequena a Blitz para você, como é que foi a saída? Não, foi muito louco, porque assim, na verdade, quem saiu da Blitz foi a Márcia, essa minha Primeiro. dupla, com o Barreto, que era o marido dela, que era o Uhum. guitarrista. E o Barreto era o compositor junto com o Evandro, era o Lennon e McCartney da Blitz, né? Entendi. Barreto e o Evandro. E eles começaram a não se entender definitivamente, e o Barreto e a Márcia saíram. E o Evandro também estava num momento, me lembro perfeitamente, que ele tinha acabado de ser chamado para fazer um comercial com a Tina Turner. Uhum. E Lembro. e algumas pessoas da Blitz achavam um absurdo a Blitz não ir no comercial. Eu falava, gente, mas não faz sentido, porque assim, o comercial era Tina Turner com o Uhum. Evandro da Blitz. O que o resto da Blitz tem a ver com aquilo? Não tem nada a ver. Uhum. Mas aí começa aquela ciumeira, né, Erlanger, eu acho que de banda, naquele momento. E aí, o que é engraçado é que era um momento ali nos anos 80 que não tinha essa coisa assim, sai um integrante da banda para entrar um substituto e a Uhum. marca ficar. Era assim, a Blitz se dissolveu em 86. A Uhum. Blitz só Uhum. voltou lá para acho que 90 e pouco e tal, mas a Blitz tinha Uhum. terminado definitivamente em 86 até 90 e tal. E em nenhum momento ninguém da Blitz chegou a pensar, então nós vamos seguir sem a Márcia, vamos seguir sem o Uhum. Barreto. Não, tipo, o Barreto e a Márcia saíram, a Blitz acabou. Porque era a formação original que era a história de tudo ali. E Uhum. não tinha esse lado mais comercial, apesar, né, de ali o embrionário ali, aquele pop rock, né, no comecinho dos anos 80, Uhum. Uhum. mas era muito tosco nesse sentido, assim, né? Ainda não tínhamos todas aquelas empresas de som, de luz. Eu me lembro que o Uhum. Rock in Rio 85 que foi o grande divisor de águas, né, para o show business brasileiro, né? A partir de 85 foram criadas muitas empresas de som, empresas de luz, empresas de palco. Aí o negócio se profissionalizou muito mais, né? Showbiz, showbiz. Sim. Mas a Blitz ela virou um fenômeno
que foi... Nós todos ficamos muito assustados, né, no bom sentido. A gente não entendia direito o que estava acontecendo. A gente fazia temporadas de 3, 4 semanas no Canecão, dando a volta, assim, pessoas dando voltas. Depois a gente também se assustou um pouco quando chamaram a gente para fazer matinê. O Evandro falava, nossa, mas nossas músicas têm palavrão. Por que a gente vai fazer matinê? Mas, ao mesmo tempo, a Blitz era super teatral, né? As crianças deviam amar, porque as letras eram universitária otária, mas também era o Rony Rústico e a Beth Frígida, né? Então era muito louco, cara. Foi muito louco. A Blitz foi um negócio... Farol aceso, para-choque duro. Mas era assim, malícia, né? Malícia. Mas aí, como é que foi? Vou para a carreira solo. Aí, quando terminou a Blitz 86, eu falei, bom, deixa eu agora dar uma parada para estudar. Fui estudar guitarra, fui estudar violão, fui estudar canto. E aí comecei a compor minhas próprias músicas. A primeira música que eu compus foi até numa bateria eletrônica que o Liminha me deu. O Liminha, o grande produtor, me deu. E aí, quando chegou em 89, 3 anos depois, eu já tinha um repertório. Mas foi um momento que foi difícil, porque assim que a Blitz acabou, todas as gravadoras queriam me contratar. Então, eu tive proposta de todas as gravadoras para fazer uma carreira solo, mas eu não tinha um repertório. Eu ia, naquele momento, eu tive que dizer não. Apesar de eu ser jovem, mas hoje eu vejo que eu fiz a coisa certa. Porque provavelmente eu ia entrar numa gravadora, atropelar o sucesso da Blitz, e algum diretor artístico ia arrumar um repertório para mim, e aí eu ia fazer um som que sei lá qual era. Então, eu tive que me recolher e falei, gente, quando eu estiver pronto, eu volto. Ai, vão te esquecer, que não sei o quê, você tem que aproveitar que as pessoas ainda sabem quem você é. Né? Eu falei, não, tudo bem, se esquecer, esqueceu, se for, tá. E aí, então eu fui, Herbert Viana, reencontrei o Herbert Viana, que estava produzindo um disco do Fausto Fawcett, que o Fausto é uma outra novela. Fausto me conheci na PUC, ele fazia comunicação e eu fazia sociologia. E eu passava pelo pilotis da PUC, tinha aquele cara falando aquelas loucuras que o Fausto falava desde então, uns cartazes colados da Farrah Fawcett Majors, né? Que era uma das Panteras, aquela loura que tinha aquele cabelo camaleão. E falando aqueles textos, eu ficava muito impressionada, falava que esse cara é um gênio. E aí a gente se encontrou num outro show da Blitz e tal. Assim que a Blitz terminou, ele me ligou no dia seguinte e falou, e agora, podemos trabalhar? Eu falei, claro. Então, enquanto eu ficava ali fazendo meu repertório, nós trabalhamos muito tempo juntos, esses 4 anos até 90, de 86 até 90. E aí eu falava os textos com ele, né? A gente fez o que a gente chamava de ópera rap, né? A gente fez alguns espetáculos assim no Teatro Ipanema, no Café Pequeno, aquelas coisas mais underground do Fausto. E aí, num desses discos, que era Império dos Sentidos, ou Robôs Efêmeros, não me lembro, o primeiro ou o segundo disco do Fausto, o Herbert Viana produziu. E quando eu me encontrei com ele lá no estúdio do Limino, nas Nuvens, o Herbert falou, nossa, Fernanda, você está cantando super bem, você não vai fazer uma carreira solo? Eu falei, vou. Então eu quero produzir. Eu falei, tá bom, vou te chamar. E aí, então, ele fez as 4 músicas demo. E aí levei para a EMI, para o Odeon, e falei, Jorge, então, agora já estou aqui com 4 músicas minhas para te mostrar. E aí ele me ligou, tem tipo uma semana depois, e falou, olha, Fernanda, vou te ser sincero com você. Eu não sei que som é esse que você está fazendo. Porque assim, a gente está fazendo o mercado é pop rock. Aí eu falei, não, Jorge, tem toda uma onda, agora vamos fazer uma música dançante brasileira, dance music está explodindo no mundo inteiro, vamos fazer uma música dançante brasileira. Eu estou aqui com o Herbert, a gente vai fazer umas coisas programadas com o Fábio Fonseca, a gente vai fazer umas coisas no computador, umas programações eletrônicas. Ele falou, faz aí, porque eu não sei fazer aí. Esse é que é o tal nascimento do pop dançante, é isso?
Porque ali naquele primeiro disco, no Sla Radical Dance Disco Club, de 1990, é que eu vim com essa linguagem que não era mais de banda de rock, né? Uma banda entrar numa gravadora, registrar o som e sair um vinil, e sair um disco. Era eu e o Fábio Herbert num computador, fazendo umas programações, uns baixos teclado, chamei alguns músicos, Fernando Vidal, tinha uma banda também junto comigo, mas era uma música mais misturada de eletrônica com som orgânico. E em cima de groove, de balanço, de levada, de programação. Não era uma coisa de rock, né? Não era um som roqueiro, era um som muito mais ligado, tinha um pouco de Benjor, que era um samba funk. Eu tinha acabado de conhecer o funk carioca, então botei no meu primeiro disco, chamei o Marlboro, botei o funk carioca no meu primeiro disco, chamei o DJ Memê, que veio com a house music, aí chamei o Corello, que veio com charme. Aquele meu primeiro disco tinha um pouco de tudo dentro da música dançante, né? Disco, music, tinha pitadas de tudo. Tanto que o meu primeiro show que eu fiz no Morro da Urca, eu não tinha nem repertório para fazer um show de 1h15. Então eu fiz todas as músicas do meu primeiro disco e fiz algumas releituras disco. Então foi aquela pegada assim de fazer ali, começar um mercado ali de música pop dançante brasileiro ali naquele Sla Radical Dance Disco Club. Eu acho que você, de certa forma, está explicando por que você consegue colar as partes, né? Porque você sempre sai pegando pedacinhos por aí e como você falou, né? Antropofagia, né? Você vai engolindo e joga para fora do seu jeito. Porque, por exemplo, eu circulava em baile charme, por exemplo, lá no Portelão. Era o começo do Baião Bass. Então, aí ao mesmo tempo eu ia no baile funk, ao mesmo tempo eu ia em boate, que tocava house, tocava disco. E eu, na verdade, sempre curti dançar, né? A minha onda na música, ela entra muito pela veia dançante, sem menor dúvida. Eu amo dançar, minha formação de bailarina. Então, não tinha como eu fazer outro som. Eu acho que isso é super importante. Assim, foi importante para mim aquele momento que eu parei na Blitz, que eu era uma backing vocal de uma banda de pop rock. E o que eu queria fazer da minha carreira solo? Quem era eu? Quem era eu, Fernanda? O que eu gostava? Qual era a minha verdade? Qual era o som que eu curtia? E aí eu fui buscar na minha discografia em casa, minha discoteca em casa, que tinha Michael Jackson, Jackson 5, e tinha Marvin Gaye, tinha Tim Maia, Cassiano, Jorge Ben. Então era a música black em geral, né? Misturada ali com samba dos meus pais e tal, mas era a música negra que me movia, né? A música negra brasileira, a música negra americana, era essa pegada que eu curtia. Então aí vinha tudo, vinha o rap, vinha disco, vinha o samba funk, vinha tudo, e eu naquele caldeirão ali lancei aquele disco, né? Fiz essa misturada aí. Fernanda, vamos sair, pegar a tua parte aí de sociologia. Você, mesmo que não tivesse um discurso feminista, você, como uma carreira solo, uma estrela, já foi um lance de baita empoderamento feminino, que não era comum isso. A minha pergunta é o seguinte: você tem filha de 20 e De 21 e 28. 28. Elas estão, em relação ao feminismo, machismo, elas estão vivendo num mundo melhor do que você? O que ainda tem a avançar? Tem um episódio, acho que com elas, que eu parar em delegacia, elas, assim, você já deixou um legado, tem que avançar, mas já tem um legado melhor para elas? Ah, com certeza. Eu acho que assim, a gente naquela época, eu era muito nova, 20, 21 anos, quando esse mundo da música é muito machista, né? Só tem homem. Só tem homem na estrada, músicos, técnicos, holds, iluminadores, técnicos de som, produtores, empresários, executivos de gravadora, assistentes de estúdio. É tudo homem. É muito pouca mulher. E, ao mesmo tempo, eu sempre tive que, de uma certa maneira, engraçada a expressão, mas
eu sempre tive meio que botar o pau na mesa, assim, em vários momentos, sabe, importantes na minha carreira, que eu tive que dizer não, que eu tive que dizer sim, e, e sempre sofri algumas pressões, né? Mas eu sempre segui na minha intuição e com muita, sempre fui muito guerreira, assim. Então, eu nunca me deixei muito submeter, não. É, mas talvez muito pela educação também da minha mãe, né, que sempre falou muito da independência da mulher, que era o mais importante. Minha filha, muito mais importante do que casar, é você ter sua profissão, é você ser independente, é você, né, poder se prover sozinha, sem depender de ninguém. Então, quer dizer, eu cresci ouvindo isso, né? Eu não cresci ouvindo que quando você vai casar e quando, né, não tinha isso muito na minha casa. E passei isso para minhas filhas também. E graças a Deus também casei com um homem que não era machista, né? Que era um artista também, que é um cara sensível, como o Luiz e tal. Mas as meninas sempre estudaram também na Escola Parque, que era uma escola também que tinha um lado muito importante de cidadania, com essa pauta, Uhum, né, uhum. humana de respeito às diferenças, de respeito às liberdades individuais, né? Então se falava de tudo muito na Escola Parque, de drogas, de sexo, né, Isso foi uma coisa importante para elas também. E viveram ali em 2013, né, que foi aquele movimento super importante no Brasil, que a gente teve ali a Primavera Feminista, e que elas foram com tudo, assim, elas foram com tudo, me levaram, né, fomos todas nós para a rua. E foi importante, porque foi um momento simbólico muito importante, né? E hoje elas são, claro, feministas, como, né, todas nós, né? Temos que ser e vamos ter que avançar muito ainda, Irlanja. Tem muita coisa assim. Não, eu estava vendo, você contou uma história, não sei quanto tempo tem isso, que uma de suas filhas sofreu assédio, aí chegou na delegacia, como é que foi o lance? Que o delegado. Quando a delegacia, a primeira coisa que o delegado perguntou é se ela tinha bebido. Tipo, né? Deu Faz, mole, deu é, mole. ou deu mole, ou desfazendo do que ela estava indo fazer lá. Tipo assim, tem É. uma bêbada aqui, né? Dizendo alguma coisa. Então, vai ver que ela Aí, estava. aí você rodou a baiana. Você rodou a Não, baiana. eu estava em Nova York e o Luiz estava com ela na delegacia. Quase que o Luiz foi preso por desacato. Porque o Luiz não aguentou, né? Lógico que ele não aguentou, porque o Luiz, né, não vai deixar passar um negócio desse. E, cara, mas foi complicado. Mas acabaram chamando uma delegada. E aí ela falou, não, Sofia, você tem que entender, estamos todos trabalhando na desconstrução disso, nananã. A verdade, Irlande, é que a gente vê até hoje, né, muita mulher machista, né? Você vê, por exemplo, né, eu sempre fiquei me perguntando como é que um gay, como é que uma mulher, como é que um negro, né, votaram no Bolsonaro, né? Que era um cara que falou claramente, né, na campanha eleitoral, que não gostava, né, que mulher era muito feia para ser estuprada, né, que ele preferia que um filho morresse de acidente de carro do que se fosse gay, e que, né, ele jamais teria educado os filhos dele para namorar uma negra. Esse tipo de coisa, ele foi Não, claro, né? ele chegou a dizer dentro de casa que ele teve vários filhos, aí ele falhou alguma coisa e veio uma. Ele trata a filha dele como se fosse um erro É, e ele na capacidade reprodutiva dele de macho. então assim, não tem nenhuma coisa que ele tentou esconder, isso foi revelado depois. Isso foi revelado na hora, na cara, na campanha, né? E eu fiquei me perguntando, sabe? Como era possível isso? Que cabeça do brasileiro é essa, né? Um cara que é oprimido, né? Essas minorias todas que são super oprimidas, né? É, podem ter votado uma pessoa como essa. Eu fico, para mim, ainda é uma coisa a se estudar, assim, né? Do Brasil. Eu acho muito louco, acho muito louco. Tem um documentário da Maria Ribeiro que eu acabei de ver, chama Outubro, e que ela, não é que ela explica, mas assim, é uma perplexidade, né? A gente tem que ficar perplexo, até como, digamos, a população de baixa renda, que está sendo mais prejudicada por ele, votou nele. Eu queria pegar um gancho, você fala muito Rio, Rio, mas eu considero que o Rio, com toda a decadência que tem, ele continua sendo
a capital do Brasil. A capital cultural, social. São Paulo, eu sei que tem muito mais cultura, mas tem uma coisa aí no Rio que é diferenciada. Você falou outro dia que eu acho que eu ampliaria isso para o brasileiro, mas vamos puxar para o carioca, que é a tua frase, que o carioca já não é mais o mesmo, ele já não é mais gentil, ele não é mais educado, até perdeu a sensualidade. Você acha que isso foi tipo essa? O que veio primeiro? Votar no Bolsonaro, pós-Bolsonaro? Esse foi um processo de 6 governadores presos. Como é que você vê esse esvaziamento do carioca que a gente está acostumado a ver? Eu acho assim, o Carioca apanhou muito, né, Erlanger, todos esses governadores, todos presos, né, e os prefeitos. O Rio sempre teve uma vocação para contravenção, essa que é a verdade, desde ali do jogo do bicho, né, sempre teve ali Futebol. futebol, quer dizer, sempre teve ali uma promiscuidade ali, né, de poder com dinheiro, né, da criminalidade, né, a polícia com bandido, naquela brincadeira polícia e ladrão aqui no Rio nunca deu muito certo, né? Porque teve a banda podre da polícia que se confundia com os bandidos e os criminosos, e aí você vê em vários momentos, né, a própria formação da milícia, né, que é tipicamente carioca, né, deve ter sido até já exportada para outros estados, né, do Brasil, mas ela nasceu no Rio de Janeiro, né? E é talvez o grupo mais terrível, né, para a gente aqui no Não, isso, quando eu fiz uma reportagem em livro e tal, deve ter uns 5 anos, a expectativa é que a milícia ia passar todas as facções. Já passou, já é passou. o Não, já tráfico. passou e com braço na política, sei lá se já tem no judiciário, é um negócio horroroso. Essa que é a questão, porque o tráfico de drogas, né, os comandos, né, que já tiveram, e todos que a gente já viu, desde a Falange Vermelha, Comando Vermelho, ADA, Terceiro Comando, todas essas facções criminosas do tráfico de drogas, eles são criminosos que ficam, né, ali intocados, vamos dizer, né? A maior parte deles ali na favela, em algumas favelas do Rio de Janeiro, né? Sempre dizendo, né, que 90% das pessoas que moram em favela são Claro, claro. trabalhadores criminosos, mas todos, inclusive, que moram na favela, sabem que existe o crime organizado ali. Mas, cara, a milícia é como se fosse um braço de um crime meio legal, assim, quando começou a milícia, se lembra? Tinha aquele papo, menos mal, bom, melhor a milícia do que o tráfico de drogas. Melhor, tinha esse papo, sabe? Porque os caras podem andar para cá e para lá, né? Eles não têm que ficar dados Tocado. aí e são criminosos e começaram a dominar, né? Tudo que é comércio, tudo que é território, virou um negócio muito impressionante, cara. E os caras são terroristas, né? Os caras que fizeram com a Marielle é uma execução sumária, né? É um ato terrorista, né? Que rolou no Brasil. E, Fala, mas não é contra só uma mulher, é contra a democracia, que ela é uma representante do povo. É um crime seríssimo esse, e todo mundo sabe quem é o mandante, todo mundo sabe tudo, e é um país muito estranho esse. Fernando, deixa eu dar um passo para trás, porque está todo mundo comentando o quanto é bonita, nossa, nem parece a idade que tem. Eu não ia perguntar sobre isso, mas eu vi de uma reportagem, você é um exemplo de ageless, que chama, né? Sem idade e tal. Eu acho que, no fundo, embora você deva ficar feliz, é um elogio, eu acho que também tem um preconceito embutido, imaginando que uma pessoa da sua idade, uma mulher da sua idade, deveria estar tá caída, com uma aparência. Não, eu vejo muitas colegas suas, que, digamos, não estejam, sei lá, que eu diria, tão bem quanto você. Aí a Beth Faria vai de biquíni para a praia, leva porrada. Anteontem foi a mulher do Biden, não me lembro agora o nome dela, é uma professora, 69 anos, caíram de porrada nela porque ela estava com um vestido com uma meia meio trançada, então ela estava sensual demais para a idade dela. Como é que você vê essa questão de idade para a mulher? É um peso maior? é lamentável, né? Acho lamentável.
Primeiro, eu acho que, assim, essa questão da idade, eu acho, sinceramente, Erlange, para Jill mim é... Biden, obrigado. Não, Eu sinceramente, para mim, esqueci o nome. nada. A idade, para mim, é nada. É simplesmente mais um ano que a pessoa vai vivendo, aí faz aniversário, faz mais um ano e mais um ano. Tem um lado que eu acho que é muito bom, que é a quantidade de vida vivida que você já teve. E aí, Muito isso, bom. eu acho que ninguém te tira e que isso interfere claramente no teu trabalho criativo, para melhor, eu acho. Agora, a questão da beleza, da estética, cosmética, essa parte aí, eu acho um saco, assim, eu acho inútil, entendeu? Eu, sinceramente, acho inútil, porque todos nós vamos ficar muito velhos, se Deus quiser, É. muito pelancudos, muito... A gente É. tá a pior coisa que eu acho para mim da velhice seria algum tipo de doença, né? Uhum. Cérebro, Alzheimer, demência, isso é uma coisa triste, realmente triste. E a outra são as dores, né? Que começam a aparecer na gente. Mim, por exemplo, é uma dor que eu tenho aqui no quadril por causa de dança. Mas que todo mundo tem, que o Michael Jackson Uhum. teve, que o Prince teve, que a Débora Coker, minha amiga, tem, que o Alex Neural, bailarino, tem. E quando eu fui Pô, no não tem bailarino que chegue inteiro aos 40 anos, né? ele falou, Fernanda, 78% dos bailarinos do mundo tem o desgaste do labrum, que é essa cartilagem aqui na cabeça do fêmur. Não tem jeito. Vocês passaram a vida inteira fazendo aquela NDO, saltando em cima daquilo, não tem jeito. É igual o jogador de vôlei com o ombro, né? Que toda hora fica, né, cortando e tal. Não, é o uso, é o uso. Mas eu acho assim, eu fico. Primeiro, eu me cuido para mim, não para os outros, né? Eu me cuido. E quando eu acho que a pessoa fala de beleza e tá bem, eu acho que isso tem muito mais a ver com a energia da pessoa do que exatamente com algum detalhe de uma barriga, assim, de uma ruga assado, numa coisa assim. Eu acho que quando a pessoa ela emana uma vida, uma vontade de viver, uma parada saudável, tanto, né, no discurso quanto na vida. E olha que eu não sou aquela pessoa que, na pandemia, por exemplo, estou super sem fazer aula, porque eu adoro fazer aula em grupo. Sempre a minha vida inteira, aula de yoga, aula de balé, mas nunca fico sozinha malhando. Eu odeio academia, nunca consegui ir. Já me matriculei 500 vezes, fui numa vez, nunca mais voltei. Não gosto daquele negócio de ficar repetindo, repetindo. Eu gosto de dança. Então, eu acho que tem esse lado que você falou mesmo, tem essa coisa, esse julgamento de que a mulher pode isso ou não pode aquilo, ou a roupa tá demais, assim, não pode usar uma mini saia, ou pode. Eu, eu não. Eu acho que todo mundo tem que usar o que quiser, sabe? Eu sempre achei isso, eu acho uma caretice essa parada, acho um machismo e uma caretice que não leva a lugar nenhum. Essa que é a verdade. Fernanda, você puxou o assunto aí, pandemia. Você, assim, você foi pioneira do pop dançante, mas você foi pioneira, na verdade, aí não é para comemorar. Eu acho que, digamos assim, o cataclisma na cultura, na pandemia, pelo menos no Brasil, se inaugurou com o seu show, né? Que foi o primeiro desculpa a expressão, mas foi a primeira grande cagada. Conta a história, porque se você ia estrear, dizia assim, Não, era o amor, era o não. amor, 3 anos fazendo a turnê do disco Amor Geral. amor geral. Viajando pelo Brasil. Aí pintou um convite do Imperator aqui no Meyer, que é um teatro que eu adoro, Amo o Imperator. para fechar a turnê. E eu estava fechando em março a turnê, porque eu já estava em fevereiro começando a ensaiar o show novo dos 30 anos de carreira, da comemoração dos 30 anos de carreira em 2020, que eu comecei em 1990, a carreira solo. E aí eu falei, pô, quer saber? Eu vou fazer um registro. Eu vou gravar um DVD. Aí corri atrás, tinha feito uma campanha para a Shell, era a voz da Shell e tal. Catei eles lá, falei, pô, dá uma ajuda e tal. Os caras entraram patrocinando, tudo pronto, no Imperator, tudo lindo, cenografia, uma equipe de 50 pessoas, filmagem, a Focus Companhia de Dança com 10 bailarinos,
o Dois Meninos do Passinho, que eu amo, adoro a dança do passinho, já mais uma vez juntando aí a dança da academia, né, formal, da escola de dança, com a dança do funk, né, do morro carioca. E aí, tudo lindo, maravilhoso. Dia quinta-feira montamos tudo, o Luiz fez o cenário, tudo certo, todo som ok, luz, Paulo Severo, né, toda a equipe dele de filmagem. Quando chegou no dia, a gente super feliz, sexta-feira 13, passamos o som. Quando chegou às 7 da noite, fui pro camarim eu me maquiar, que eu que me maquiei, daqui a pouco, toque, 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 chega a menina do Imperato e fala, olha, Fernanda, cara, a gente vai ter que cancelar o seu show. Eu falei, como cancelar o show? É a gravação do DVD, tem pessoas que vieram de todo lugar, tem gente, fã meu que veio de Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, tá todo mundo na porta. Não, temos que cancelar. Eu falei, não, eu acho, olha, acho que deve ter entendido errado. Não, porque o governador, o Wilson Witzel, deu um decreto, tá aqui o decreto está aqui. Eu falei, não, tudo bem, eu imagino que a gente nem sabia direito o que era a pandemia ainda. Tanto que na gravação do DVD a gente está se abraçando, se beijando, coisa. Ninguém tinha máscara. A gente não sabia direito. E aí eu falei, não, vai ver que o decreto é para a semana que vem. Porque ninguém pode escrever um decreto hoje para hoje. Não é possível. O decreto, de repente, é para próximo fim de semana ou para amanhã. Não. Aqui a gente tem um equipamento público, um equipamento do Estado, o Centro Cultural João Nogueira. Infelizmente, o público não vai poder entrar. Eu falei, bom, fui para o camarim, chamei toda a equipe e a banda e falei, gente, seguinte, o show está cancelado, mas a gravação do DVD não. Vamos gravar sem público. Ai, sem público. Eu falei, gente, vamos registrar. Vamos imaginar que tem 3.000 pessoas aqui na frente cantando com a gente. Não vamos parar. Vamos começar o show e até o final. Porque, Erlândia, se a gente parasse sem público, a gente não ia conseguir continuar. Não, porque não ia ter aplauso, não ia. Vocês foram. Agora, é o seguinte. Mas é incrível que você vai ver, parece que tem público. Porque vocês ficaram com uma energia incrível. Vem a nossa experiência de 30 anos de palco, né? Mais com a Blitz, de 40 anos de palco, que aí, né, você tem que, né, pegar a tua energia mesmo e fazer aí mais ainda, né? Acabou virando o primeiro show online, né? Ele ainda está, até para a pessoa assim, ele está disponível, é possível a pessoa assistir? Tá onde? Maravilhoso no YouTube, no meu canal do YouTube, YouTube/Fernanda Abreu. Tá lá o vídeo na íntegra. Fizemos questão de, no começo, botar uma coisa meio daquelas de cinema, né? Botar o decreto e aí botar, né, explicando que foi um show que foi feito no ano da pandemia. Que eu acho importante ter situado. Não, claro. Não fingir. Não, porque quando acabou o show, e aí, a gente vai botar uns aplausos? Eu falei, não, gente, não vai botar aplauso nenhum. A gente vai situar esse show do que ele realmente foi. A gente foi obrigado a escolher esse formato sem público para poder, né, mostrar o nosso trabalho, que acabou depois virando as lives e tal, que era aquele show sem público que, Deus me livre, né? É o que sobrou pra gente, mas, pô, nada... Gente, como a gente tá com vontade de voltar pro palco, sabe? Imagino. É muito... Fernanda, no Amor Geral você fala toneladas de I love you, toneladas de eu te amo, desabando, elas desabando. Tá desabando muito mais ódio, não acha, não? Porque essa música chama Amor Geral e ela fala exatamente da porção do ódio e do amor que tem nesse sentimento. Então, tem uma hora que fala toneladas de I love you desabam a todo instante nesse mundo, toneladas de eu te odeio desabam a todo instante nesse mundo, mas o que importa é parar numa esquina e perceber o gigante coração do planeta batendo, o gigante coração do amor geral. Então, esse disco foi incrível, porque esse disco eu fiz em 2016. E eu já fiz com aquele cenário de polarização que estava rolando, né? Aquela história, né, já da eleição ali com a Aécio, com a Dilma, que ninguém não, né, já não aguentou ali a Dilma ter pego ali aquele segundo mandato, e aí já estava se configurando, né, aquela situação ali de impeachment, ela não estava conseguindo governar, estava
Brasil também estava muito ruim, e, e aí já começou uma polarização grande ali, já naquele momento, não era nem com Bolsonaro, se lembra? Era Aécio e era PT e o outro, né? E aí, naquele momento, naquele cenário de polarização, eu achei que era importante fazer aquele disco Amor Geral, falando um pouco mais da coletividade, porque o amor, a gente sempre fala da coisa romântica, né, do amor romântico, do casal, né, de uma história de amor, ou bem-sucedida ou fracassada. E eu achava que era legal a gente trazer à tona essa questão do amor coletivo, do respeito às suas liberdades, do respeito, né, a toda essa pauta que eu acho que é importante hoje e que muita gente despreza e acha que é politicamente correto e tal, mas que na verdade é um respeito, né, que a gente precisa ter em relação às minorias. Inclusive, chamam as mulheres de minoria, não sei porquê, né, mas nós somos a maioria, mas nesse sentido, a gente... Preto, fala também que é minoria, né? É que ficou com peso de minoria na questão dos direitos humanos, que a maioria é preta e mulher, né? Exatamente, no sentido da opressão, no sentido né, do feminicídio, da violência, né? Então, e aí eu trouxe esse disco. E depois de passar, de 2016, passar até 2020, quando eu me dei conta, eu falei, gente, esse título ainda é super atual, Amor Geral. É impressionante, porque é isso que a gente precisa, gente. A gente realmente precisa ter um pouco mais de tolerância, um pouco mais de diálogo, um pouco mais de respeito, mesmo para a pessoa que pensa diferente. O problema é que as pessoas não estão se aguentando, né? Elas estão realmente se xingando, estão se odiando. E isso aí é um negócio que para mim não faz sentido, porque isso para mim vem da ignorância, porque todo mundo, né, a gente todo mundo que consegue dialogar, que consegue argumentar, que consegue mudar de ideia. Você vê, por exemplo, a gente vê o que está acontecendo agora no Brasil, né, no governo Bolsonaro, em relação à pandemia e tudo, né? Esse negacionismo, a gente vendo essas mortes todas e o governo federal desde o início, né, desprezando o uso de máscara, desprezando a vacina, e promovendo aglomeração e achando que a imunidade de rebanho ia dar certo, se todo mundo pegasse o vírus ia dar certo, não contando com a ciência de que todos os vírus têm mutação e cada vez ia ser pior. E pessoas que ainda hoje continuam ali, né, defendendo. Uns mudaram de ideia, o que é importante. Né? Falar, realmente eu acreditei, eu queria tudo menos o PT. Ok, mas agora eu vi que realmente eu escolhi errado. Mas tem gente que eu acho que não dá o braço a torcer, porque também dar o braço a torcer é negar a si mesmo, né? Então, eu acho que é uma situação bem delicada, porque o que a gente precisa agora é parar do brasileiro morrer, entendeu? Isso é o mais importante de tudo. E depois a gente vê a eleição do ano que vem, depois a gente vê o Né? que... É uma coisa maluca, porque a gente está falando de doença e saúde pública e conseguem botar o vírus da ideologia. Não tem ideologia. Não é esquerda e direita, é salvar a vida. Isso não tem ideologia. Exatamente. Agora, esquerda e direita, você me pareceu assim, com uma tendência assim mais para a esquerda. Eu não ia falar muito de política, mas aí, como você falou, eu não resisto. Tem um livro que para mim virou uma bíblia desse desastre nosso, do Cristóvão Buarque, que diz como a esquerda elegeu a direita no Brasil. A gente sabe que estão lá a extrema-direita, os conservadores se uniram direitinho, pode ter gente... Mas não dá muita raiva essa incapacidade da esquerda se unir. O outro lado fica se pegando, e Ciro não se entende com Lula, Lula não se entende... Assim, não é um jogo PT e Bolsonaro. Pode ter uma terceira via, pessoas que não sejam o que está no governo, se unirem. Você não acha uma coisa horrorosa isso? Mas eu acho que isso vai acontecer, Langer. Assim, pelo que eu tenho eu sou muito amiga do Freixo, por exemplo, que é um cara do PSOL, que saiu do PT. Eu estou perguntando porque eu vi o teu post no Freixo. Eu também acho ele uma boa referência. E ele tem se sacrificado por essa unidade, né? Ele era uma candidatura certa para prefeito. Ele viu que, como ele não podia unir, ele preferiu não sair, né?
Porque assim, se existe uma pessoa que poderia ser tida Não, como. mas eu te interrompi, desculpe. Você está esperançosa de que haja essa união? Eu acho que é a única chance. Eu acho que a única chance são pessoas de todo o espectro mais progressista, que vai do centro à esquerda, né? Quem sabe até pessoas de direita, mas né, que sejam né, não extremistas, né? Porque vai sobrar a galera de direita extremista com Bolsonaro. Então, o que uma pessoa de direita, né, que não é Bolsonaro, vai fazer? Ela tem que caber dentro dessa frente ampla, né? Eu acho que é muito importante. O Brasil está sendo destruído. Tá bom, não vamos falar o nome Bolsonaro, porque as pessoas são tão histéricas que você fala do Bolsonaro. Tá, a pessoa chama outra coisa. O Brasil está sendo destruído por esse governo atual, tá? Em vários aspectos. Um aspecto ambiental, né? Um aspecto econômico, tá a inflação aí, tá o desemprego aí, independente da pandemia, né? Já estava se mostrando essa estrutura. Em termos de infraestrutura não aconteceu nada, né? Então, o que aconteceu é que a gente está num caos, né? Econômico e político no Brasil. E vai sobrar, né, se tiver essa, que vai ter, né, o Bolsonaro vai tentar a reeleição em 2022, todas as outras pessoas, né, todos os outros grupos e correntes que vai até a direita, sim, né? Então, você viu agora a carta de banqueiros, empresários, Uhum. super liberais, né, escrevendo uma carta dizendo, gente, basta, né? Vamos, não dá mais para ficar morrendo brasileiro dessa maneira, né? A, Cobrando do. a intolerância é tamanha que eu culpei a esquerda por ela ser desunida e já estão me chamando de esquerdopata. Eu não estou contra a esquerda. Eu estou dizendo que é inacreditável não se unirem contra a direita. Não tem nada contra a esquerda, não. Apenas vamos falar de coisa boa. As comunidades resolveram te homenagear com uma biblioteca. Conta essa história aí da biblioteca. Coisa Ai, linda. coisa maravilhosa. Recebi um telefonema da Verônica, que é uma das idealizadoras do projeto Favelivro. Eles inauguram bibliotecas nas favelas do Rio de Janeiro, né? Estou sabendo que você vai ser um contemplado também daqui a pouco, mas tivemos aí Sérgio Buarque de Holanda, tivemos Hélio de la Penha, já tivemos algumas comunidades, bibliotecas inauguradas pela Favelivro. E aí ela me telefonou dizendo que o pessoal, a comunidade, a associação de moradores e a comunidade tinha escolhido o meu nome para inaugurar essa biblioteca no Morro do Faz Quem Quer, ali em Rocha Miranda. E aí eu me imbuí assim, de tal maneira, peguei muitos livros assim que eu tinha em Minas, e vai ser uma biblioteca muito. Tem uma parte grande infanto-juvenil, assim, porque peguei todos os livros das meninas que sempre leram muito. Aqui em casa nunca economizamos em livro, economizamos em um monte de coisa, mas livro não. E aí doei quase uns 300 livros, liguei para o Instituto Maurício de Souza, que elas tinham também uma coleção gigante de gibi da Turma da Mônica. Aí liguei para eles, pedi, eles também estão doando 300 gibis, porque gibi eu acho que é um negócio, Erlanger, que é uma iniciação à leitura. Claro que é. Claro que é. Ele é mais dinâmico para a criançada nova, sabe? Do que muitas vezes do que o livro propriamente dito. E como meu pai faleceu ano passado e deixou livros muito bacanas, né? Coleções, enciclopédias, livros sobre o Rio e tal, eu também abri dentro da Biblioteca Fernando Abreu, vai ter um espaço Armando Abreu em homenagem ao meu Ah, que pai, legal. vai ter uma gibiteca em homenagem ao Instituto Maurício de Souza e vai ter a biblioteca, que a gente vai inaugurar dia 24 de abril. Aí também doei também um mobiliário também, uns tapetes legais, uns puffs, umas coisas. Estou super, super feliz. Fernanda, adorei. Sangue, continua, garota. Sangue bom. É, 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 eu não falei que eu não ia falar no Vasco, não vou falar no Vasco. Porque até na discussão é Fla-Flu. Vasco. Eu digo assim, você tem uma vocação de se apaixonar por causas difíceis. É o Rio de Janeiro, é o Vasco.
Mas vamos ver se pelo menos o Rio volta para a primeira divisão. Acho que é mais difícil, mas vamos ver se volta. Sua despedida. Eu tinha encomendado para você. O que você preparou aí para gente? O que você quer que eu faça? Eu falei, eu queria uma letra de uma música, uma poesia, uma frase, uma despedida aí que expresse o teu sentimento que você queira deixar aí pro pessoal. Olha, eu vou falar um trecho de uma música desse meu disco novo que chama Amor Geral, né? O último disco que eu lancei, que é uma letra que eu acho que é bem legal, que eu fiz com o Jovi Joviniano e o Gabriel Moura, que fala assim: outrora, outra vez, outro lar, outro lugar, outra mulher, outro homem. O trem vai para uma outra estação, um outro inverno e lá vem outro verão. Ao outro, tanto a ti quanto a mim, um outro bem, um outro amor, outro sim. Não é fácil aceitar alguém e ser aceito pelo outro também, mas querendo, dá. Nossa, é por aí. É por aí. Brigadão. Queria estar na inauguração da tua biblioteca, mas vai ter uma hora que a gente vai estar se unindo de novo. Vai. Espiritualmente, como país, como nação, como povo e como os amigos. Muito Isso bom aí. te ver. Cuide, muita saúde. Para você Beijo. também. Brigadão. Tchau.